dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom, né? Nessa manhã nós estamos reunidos aqui, né, na mesa ED, né? Onde nós vamos colocar o assunto em pauta daqui a pouco. Seja bem-vindo a essa live, que Deus abençoe muito sua vida, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Aproveite esse momento agora para compartilhe no seu Facebook. Se está assistindo pelo Face da igreja, compartilhe na sua página também no Face, porque outras pessoas serão alcançadas. Pega o WhatsApp aí, vai mandando mensagem, convide mais amigos aí para poder participar. Tem também, nós estamos pela página do Instagram, Jovens ED, então acompanhe por lá. Então vamos compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas e sejam abençoadas aqui por esse momento, né? por essa presença do Senhor que está aqui, com certeza também está aí sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nesses dias nós possamos ser boca de Deus, igreja na face dessa terra, para liberarmos a palavra de vitória, para liberarmos a palavra de cura, para liberarmos uma palavra de alinhamento, para liberarmos uma palavra de arrependimento de pecados, para liberarmos uma palavra de salvação. Esse é o tempo oportuno de nós não nos calarmos, de nós não recuarmos, mas avançarmos, mesmo separados como estamos, não podemos nos ajuntar como igreja, mas nós somos igreja. Você continua sendo boca de Deus, você continua sendo um profeta nessa nação. Aonde você estiver, aonde você pisar a planta dos seus pés, seja um instrumento de Deus. Não tema o que você ouve, não tema o que tem chegado até você, mas confie, creia no Deus do impossível, dos deuses do sobrenatural, e seja um instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Oremos pela nossa nação, oremos pelas famílias da nossa nação, oremos pela situação política da nossa nação, oremos pelos profissionais de saúde, pelos enfermos, para que haja um derramar da graça de Deus, e que o Brasil prove do poder e da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora, dar início, já tivemos início, claro, mas agora ao tema. Nessa manhã, nós vamos estar falando sobre a parábola do filho pródigo, e não sobre a parábola em si toda, né? Lógico, nós vamos discorrer sobre a parábola em si toda, comentar sobre ela, mas nós vamos estar falando sobre o irmão do filho pródigo, que é uma coisa que, assim, ela é pouco pregada hoje nos cultos da igreja, né? A gente sempre vai na história do filho pródigo, uma história linda. Eu amo essa passagem do filho pródigo. Então nós vamos estar falando hoje, né, sobre o irmão do filho pródigo. Então nós vamos colocar na mesa agora o assunto. E é interessante assim que de repente, né, o que eu preparei alguma coisa, o pastor Ricardo também preparou algo em cima, então nós temos a liberdade, né, de erguer o dedinho assim e falar assim, posso, né, só comentar mais alguma coisa em cima disso daí? Então é um bate-papo aqui, né, não é um culto formal, é um bate-papo, e nós vamos entrar aqui. Eu só quero ler a passagem aqui, para a gente se inteirar do acontecimento, né, e aí a gente vai começar então a dialogar, a falar. Que pena que não dá para a gente de repente também participar com você aí, né? De repente se você quiser colocar alguma coisa, André, dá para acompanhar aqui, o nosso André, o nosso cameraman, ele também está ali. Então de repente se você quiser colocar alguma coisa referente àquilo que você está falando, fala assim, olha, em cima disso também pode colocar. Aí o André fala assim, olha, fulano está aqui e ele deu essa opinião, pode falar, vamos embora, vamos fazer então um bate-papo online aqui com você participando, amém? Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Daqui o filho pródigo voltando para cá. E o filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-lhe também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado,
e começaram a regozijar e se alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se a gente pega no início desse capítulo aqui, irmão, só dar um comentário que estava acontecendo aqui rapidamente, que aí a gente vou distribuir já para os irmãos que falou. No início do capítulo 15, Jesus então, com todos, ele se aproxima de todos os publicanos, dos pecadores, né, para os ouvir. E acontece que juntos ali estavam os fariseus e os escribas, né? E aí os escribas e os fariseus, que eram aqueles que pregavam a palavra daquela época de Jesus, né, que anunciavam, né, a questão do Antigo Testamento, eles eram responsáveis para manter ali as sinagogas, né, funcionando, tudo. E eles, quando vêem a situação, eles ficam indignados com essa situação de ver Jesus, né, conversando com pecadores em momentos que Jesus está participando. Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus conversa com aquela mulher no poço de Jacó. Então nós vemos um Jesus quebrando alguns paradigmas que foi colocado pela lei naquela época, pela religiosidade da época. E esses líderes religiosos daquela época, vendo isso, eles se incomodam demais, né? E é nesse contexto, então, que Jesus começa a contar a história desse filho pródigo. Tá bom? Então, só quero dar para vocês verem o que estava acontecendo naquela época, onde Jesus estava, qual era o cenário, vários pecadores ali, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, várias pessoas ali que não eram benquistas e vistas pela nação judaica e principalmente pela nação religiosa ali dos judeus, né, os escribas e os fariseus, né? Então aí chega, né, Jesus com essa galera toda aí de pecador, e aí é nesse contexto que Jesus introduz a parábola aí do filho pródigo, e é onde nós vamos estar entrando. Quem quer ser o primeiro a se aventurar aqui nessa manhã? Vamos lá, pastor Paulo, Digo, Jonatas. O que eu vejo aqui o que eu vejo nessa história desse filho pródigo é que os versículos chave de toda essa história está aqui no versículo 1 e 2, a qual você mencionou aqui, né? Porque Jesus aqui ele conta uma parábola para eles, conta uma história para eles, para mostrar para eles, né, aquilo que estava acontecendo, né, a forma com que eles tratavam as pessoas. E Jesus começa a contar uma história, uma parábola, né? Um conflito familiar. Isso, e Jesus começa a contar para ele. E Jesus vem contar primeiro da ovelha perdida, né? Uma ovelha que estava perdida, e colocando eles dentro da história, tentando colocar eles dentro da história. O porquê Jesus comia com pecadores, porque Jesus andava com pecadores, igual a palavra que nós vemos lá, que Jesus chamava para andar com ele, não para estar, mas para andar com ele, caminhar com ele, porque na caminhada com Jesus é que os discípulos, as pessoas, iam conhecer a Jesus. Era na caminhada, e Jesus começou a contar essa história para ele. Tinha 100 ovelhas, se a pessoa tivesse 100 ovelhas, uma se perdesse, né? Como que faria? Então deixaria as 99 que estavam ali presas, né, no aprisco ali, e ia atrás dessa ovelha.
E quando encontrasse essa ovelha, o que acontecia? Trazia para casa, convidava os vizinhos, olha a mesa aí, convidava os vizinhos para quê? Para ter uma festa. Então, aí Jesus fala, porque ele se alegrou com a ovelha que estava perdida. Aí ele conta a história também da dracma perdida, que essas três histórias é uma história só. Jesus contou essas três histórias em uma só. Você entendeu? As conta da dracma perdida. Tinha uma mulher que tinha 10 dracmas, tá certo? E uma delas se perdeu ali numa casa que não tinha piso, era provavelmente tudo terra, e perdeu e ficou difícil para encontrar. Mas ela fez de tudo o possível, até praticamente o impossível, né? Procurando, revirando as coisas, tentando achar, para achar aquela dracma que tinha perdido, porque para ela, aquela dracma, ela tinha muito valor, e tinha muito valor naquela época, por isso que se dá essa história da dracma, né? Muitas vezes para nós não representa grande coisa, mas para aquele tempo, para aquela época, naquele tempo, uma dracma seria uma coisa muito importante, de valor sentimental para ela. E Jesus começa a colocar qual das mulheres que tendo 10 dracmas, perder uma, se não encontrar, quando encontrar, vai ficar o quê? Feliz. Vai convidar quem? Convidar as amigas para dar o quê? Uma festa. E aí é onde que Jesus entra aqui e continuou, né? Algumas Bíblias está aí, né, no versículo 11, e continuou Jesus a falar. E Jesus começou a contar essa história dos 2 filhos. Tá certo? Mas até ali no versículo onde o pastor leu 24 ali, está tudo beleza, aquilo, a parábola, o filho voltou e tudo. Só que não acabou aí. Aí que começa uma nova história dentro da história. A história do filho mais velho. E o filho mais velho, quando viu aquela situação, que o pai se alegrou com a volta do filho para casa, o que aconteceu? O filho ficou indignado, o filho mais velho. E o filho mais velho, ele começou a colocar o pai, digamos assim, numa situação difícil. Ele começou a questionar o pai. Você vê aí no versículo 28 e 29, diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha só, ele condenou, assim, né, nós pode participar, né? Estamos aqui para participar, mas no meu modo de ver aqui, ele condenou a postura do pai. Ele condenou a postura. Quando ele viu que o pai tomou aquela postura de fazer uma festa, porque a alegria é tremenda, a alegria é imensa, o que aconteceu? Ele condenou aquela postura do pai. E ele começou a falar para o pai. Por quê? Reclamando que o pai estava usando de um tratamento desigual para com ele. Por quê? Porque o filho que se perdeu, o filho que saiu, mas o filho que voltou, você matou o quê? Matou um novilho. E para mim, eu que estou aqui, eu que tenho te servido, olha a palavra, eu tenho te servido. Quer dizer, ele estava na casa do pai, ele morava na casa do pai, vivia na casa do pai, tudo ali depois nós vamos estar vendo aqui, tudo era dele, mas ele não tinha aquilo para ele que era dele. Você entendeu? Ele se achava como um escravo na casa do pai. Então eu que trabalhei todos esses tempos, todos esses anos, você não me deu nem um cabrito. Quer dizer, você dá mais valor a esse teu filho. Depois nós vamos ver, você vê só, olha só, você dá mais valor a esse teu filho matando um novilho gordo, cerrado. O negócio que nós ia comer no final do ano, o negócio que nós ia chamar toda a parentela, a parentada, ia chamar tudo, e no final do ano nós ia matar. Você matou por causa desse teu filho que voltou. Olha só, então eu vejo assim, a primeira coisa que eu vejo é que ele condenou a postura do pai, achando que o tratamento era desigual. E trazendo para hoje também, quantas nós não temos visto isso, né? Muitas vezes na casa do pai, na casa do Senhor, mas acha que um tratamento é desigual, e não é desigual. O tratamento de Deus para conosco é um tratamento igual. Desde quando nós estamos aqui há alguns anos, sabe, participando da igreja, somos da igreja, e entra alguém novo ali, a partir do momento que ele entra
para fazer parte, o tratamento é todo igual, não tem tratamento ou mais, o A ou o B, né? No meu modo de pensar, o tratamento é igual. E outra coisa que eu vejo aqui, no 29, ele se achava justo e perfeito no mesmo tempo. Porque ele fala assim: olha, eu trabalho, eu sou o cara, você está entendendo? Eu fiz, mas olha ele aí, né? Aí foi o 29, né? Ele se achava justo e perfeito. E no 30 ele fala que ele acusou seu irmão, ele julgou seu irmão. Foi um julgamento, ele acusou seu irmão: ó, vendo este teu filho, olha só o tratamento dele aqui. Vendo este teu filho aí, que gastou todo o dinheiro com as meretrizes, estragou tudo, gastou tudo, e você faz isso por ele. Então ele julgou ali o irmão dele, no meu modo de ver aqui na palavra de Deus, você entendeu? Então ele fez um julgamento ali. Então ele se achava justo, ele se achava perfeito, e ele acusou seu irmão. Mas olha só o que o pai fez, isso que chamou muito a minha atenção. Também vou encerrar minha participação por aqui, no 31, 32. O que me chamou muita atenção foi o que o pai falou aqui no 31, diz assim, ó. Olha o pai falando aqui, 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Meu filho, você está aí, tudo o que eu tenho é seu. Então o pai fez questão, Paulo, eu vejo, de mostrar, sabe, de mostrar para ele que ele o amava da mesma forma que amava o outro. Tudo aqui é seu, tudo. Então o pai fez questão de falar assim: filho, tudo aqui é seu, eu te amo da mesma forma que eu amo o seu irmão. Eu não sei por que você está indignado, se tudo é seu. E eu encerro no 32, diz assim: a sabedoria do pai, veja comigo, mas nós tínhamos que celebrar, quer dizer, nós, como família, nós tínhamos que celebrar, nós tínhamos que festejar, nós tínhamos que fazer uma festa, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. No mesmo tempo que o irmão falou, esse teu filho, agora o pai, nós tínhamos que festejar a volta desse teu irmão. Colocou ele de volta, você entendeu? Dentro da família, contexto familiar. Obrigado, pastor Alessandro, é isso aí. Colocou ele de volta, porque ele saiu do contexto familiar. Olha que ele falou para o pai: olha, esse teu irmão, esse teu filho aí, quer dizer, eu não tenho nada com ele, ele é teu filho. Ele saiu, ele gastou tudo. Mas quando o pai, a sabedoria do pai falou: não, nós temos que celebrar, porque esse teu irmão, né? Esse teu irmão, a volta desse teu irmão, alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Estava morto, ganhou vida, estava perdido, foi achado. Então nós temos que fazer festa. Agora vem para cá, meu filho. Agora o restante da história não conta mais, né? Como? Mas vem para cá, vamos celebrar junto, vamos festejar junto. Aí eu volto lá no versículo 1, né, e 2 que o pastor Alessandro falou. Tudo isso estava acontecendo porque, assim como o irmão mais velho, né, dessa história, os líderes religiosos, eles recusavam. Os líderes religiosos aí, eles recusavam a chamar de irmão os próprios judeus. Por quê? Por causa do pecado. Eles se achavam melhores, né, do que os pecadores. Foi aí onde Jesus arrebentou com eles aqui. Jesus arrebentou com os caras. Os caras não tinham para onde ir mais, não tinha para onde sair. Jesus arrebentou com os caras. A hora que Jesus começou a contar a história do que estava acontecendo, e aí Jesus falou: olha esse filho, o pai aceitou de volta. Olha a ovelha, veio de volta. Olha a vaca, veio de volta. Para que eles pudessem entender a importância, tá certo? Das pessoas pecadoras, das pessoas não pecadoras para Jesus, para o Senhor. Que para o Senhor não há acepção de pessoas, não há acepção de pessoas. Então, e o amor de Deus, ele é igual, da mesma forma, é por mim, é pelo Paulo, é por aquele que está ali, é por aquele que está lá fora, é por aquele que nesse momento agora
está atrás de umas grades, está fechado, né? O amor de Deus é igual por todos, não tem distinção, sabe? O amor é o mesmo amor. Então, em nome de Jesus, eu encerro dizendo que o Senhor, né? Ele trata-nos igual, né? Somos iguais perante o Senhor. Bem, meninos. Eu queria falar a respeito do que o senhor falou, pastor. O que me chama a atenção aqui nessa passagem, é uma passagem que eu gosto muito também, é uma passagem muito pregada, né? Muita gente até já decorou várias falas aqui, que muito falado. Mas uma coisa que eu queria comentar é que esse contexto, embora o Senhor ele trouxe, ele ilustrou uma história tantos anos atrás, tantos mil anos atrás, é uma situação que acontece nos nossos dias, nos dias de hoje. Se a gente for olhar, existem muitos filhos que saem de casa com a autorização dos seus pais, por exemplo. O filho vai estudar, né? Ou o filho passou no concurso, vai trabalhar, né? Vai para uma outra cidade, vai sob a bênção do pai. Mas também existem muitos filhos que querem ter a sua vida. Há muitos filhos que querem ter a sua liberdade. Muitos filhos que saem de casa contra a vontade do pai. Né? E uma coisa que acontece no nosso contexto, que não aconteceu aqui, que ficou muito claro aqui, é que quando esse filho ele sai de casa sem a ordem do pai, né? Quando ele volta, possivelmente esse pai ele recebe de volta, mas ele faz vários questionamentos, né? Ele está muitas vezes assim colocado, né? Olha, eu não disse que ia acontecer isso, eu não disse que você ia quebrar a cara, eu não disse que não ia dar certo, né? Ele recebe de volta o filho, mas ele faz vários questionamentos, né? E aqui a gente vê que esse pai, que no caso aqui é Jesus, né? Esse pai, ele recebe o filho de volta e ele não faz questionamento nenhum. Até quando ele avista, né, o seu filho vindo, ele corre em direção a ele o abraça, né, e o beija, e o filho vai dizer para o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai ele não fala nada, ele fala para os seus empregados, né, tragam vestes novas, tragam as sandálias, né, coloquem os seus pés, coloquem um anel em seu dedo. Então o pai ele não faz nenhum questionamento, né? E uma coisa que você comentou agora, pastor, é que Jesus quebrou várias regras ali naquele contexto, né? E tem um livro chama O Reino de Ponta Cabeça, que o autor ele fala que um idoso, né, provavelmente esse pai ele já era velho, um idoso morrer era considerado quebrar uma regra de etiqueta. E abraçar também era considerado quebrar uma regra de etiqueta. Então Jesus ele quebrou várias regras de etiqueta. Jesus aqui ele estava mostrando, né? Estava mostrando que ele não estava preocupado com regras de etiqueta, mas ele estava preocupado com os seus filhos, né? Jesus ele conversou com a mulher samaritana, ele quebrou regras de etiqueta. Jesus, né? Zaqueu, o publicano, né, e tantos outros pecadores, Jesus esteve com eles. Jesus então não estava preocupado com eles. Mas o que eu queria dizer aqui assim, com tudo isso, é que provavelmente eu vejo que esse filho, o filho mais novo, ele sabia que se ele voltasse para a casa do pai, ele ia ter um bom tratamento. Provavelmente esse filho, ele conhecia, né, esse pai de verdade. E aqui nós vemos o que? Esse é o verdadeiro amor incondicional. Né? Aqui eu vejo que é a maior demonstração de um amor incondicional. Porque é isso que o Senhor faz. Né? O Senhor ele nos quer de volta. Não importa aquilo que nós fizemos, não importa como foi a nossa vida. O importante é que nós estamos de volta. Então eu vejo assim que esse filho mais novo, possivelmente ele conhecia mais o pai. Porque ele sabia que se ele voltasse ele ia ser bem recebido. Mas o filho mais velho, ele diz aqui que ele trabalhava como escravo, que ele servia. Então ele realmente ele era um escravo mesmo, ele servia, ele não fazia aquilo por amor ao pai, mas ele simplesmente obedecia. E muitas vezes hoje dentro, né, dos nossos lares, o que tem acontecido é isso, não há um relacionamento entre pai e filho, mas há uma hierarquia, e há filhos que são obedientes e filhos que são desobedientes. Né? Mas quando há um relacionamento,
acontece o que aconteceu, o filho volta. O filho quer ter um relacionamento de novo com o pai, porque ele sabe o amor que o pai tem por ele. Então eu vejo assim, que o que está faltando nos nossos dias, muitas vezes, é um relacionamento entre pais e filhos, porque há essa hierarquia, e muitas vezes há o respeito, ou não, mas está faltando um relacionamento, porque na medida em que nós, né, temos esse relacionamento, nós vamos conhecer esse nosso pai. Porque se esse filho mais velho conhecesse o pai, ele ia matar um novilho, ele ia festejar com seus amigos, ele ia se alegrar com o filho que voltou, porque ele conhecia realmente o pai que ele tinha. Então eu vejo assim que nos nossos dias está faltando um relacionamento com Deus, né, e o relacionamento familiar. Muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus, mas simplesmente nós estamos sendo obedientes. Nós não estamos fazendo fofoca, nós não estamos indo na balada, nós não estamos, né, cometendo pecados, mas nós não estamos fazendo aquilo por amor, né? Eu vejo que falta muito assim, um relacionamento com Deus, né? Eu tenho aprendido muito assim, em relação a isso. Falta um relacionamento com Deus e falta um relacionamento familiar. Talvez se o filho mais velho conhecesse o pai de verdade, ele não ficaria surpreso com a atitude do pai, e ele haveria feito festas, ele iria desfrutar de tudo aquilo que estava disponível, né? Porque nós temos tudo disponível para nós, basta a gente acessar tudo isso que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninos. Algo que eu pensei sim, eu sabia, né, que cada um iria trazer um ponto disso, então eu quis focar bem no versículo 29, então eu quis manter o foco no verso 29, o verso 29 vai dizer assim, o filho mais velho vai dizer assim, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então, a gente vai notar nessa palavra, pelo comentário do pastor, pelo Rodrigo, eu não queria, né, falar de novo sobre ela, mas nós vamos ver que o filho mais novo caiu na real, caiu em si, os trabalhadores de meu pai têm comida, e eu estou aqui querendo comer as bolotas de porco. Então, eu vou voltar para casa, vou me ajuntar aos trabalhadores de meu pai. Né? O filho mais novo, o filho mais velho vai dizer, o filho mais velho, ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado com o Senhor, e o Senhor não me deu nada, um cabrito, nem poder fazer festa com os meus amigos. Então, algo que a gente possa notar nesses dias, algo que a gente possa passar a refletir, principalmente nessa parábola, que a gente possa notar é com relação ao ativismo. O que é o ativismo? Muitas vezes nós nos relacionamos com o Senhor por meio do nosso trabalho. Muitas vezes nós temos mais, eu quero trazer para a nossa realidade. Hoje muitas vezes nós temos mais prazer em estar com os nossos amigos, mais prazer em estar na igreja, mais prazer em estar em comunhão com os irmãos, do que ter mais prazer do que estar com o Senhor exclusivamente. Às vezes nós temos mais prazer trazendo para a igreja, às vezes a gente tem mais prazer com a noiva de Cristo, nós temos mais prazer em estar com a igreja, fazendo as coisas da igreja, envolvida com a igreja, e nós esquecemos, nós perdemos a comunhão com o Senhor Jesus, que Ele é o noivo, o cabeça da igreja. Então muitas vezes nós perdemos essa comunhão com o Pai, perdemos essa comunhão com o Senhor, porque nós escolhemos que é melhor para nós termos comunhão com os nossos amigos. Então esses dois vão dizer, cara, eu trabalho para você, eu trabalho, eu dou um duro, o outro queria voltar para poder trabalhar para o Pai, mas não é sobre trabalhar, não é sobre aquilo que nós iremos fazer, mas aquilo que nós estamos nos tornando. Nunca desobedeci, né? Nunca desobedeci. Então não é sobre a minha performance, mas é o meu relacionamento com esse Pai. Então que muitas vezes esses dias, muitos líderes, muitos nossos irmãos, e eu entendo que a gente fala muito sobre esse tempo que nós estamos vivendo peculiar, que é um retorno, e eu creio muito nisso, que é um retorno ao que? Retorno ao Senhor. Retorno agora, nós não temos mais comunhão com a igreja, nós não temos mais comunhão com os nossos amigos, nós estamos privados da nossa casa. Agora, ou nós nos relacionamos com o noivo, ou agora nós nos relacionamos com esse pai, ou nós não teremos comunhão nenhuma, porque a live ela é legal, ela vai nos trazer um tempo ali, mas não se compara com a comunhão da igreja. Agora a comunhão vai ter que ser com os lares, agora a comunhão vai ter que ser com o Senhor da igreja.
Então, que isso seja quebrado no nosso meio. Nós vivemos um tempo de ativismo, nós temos várias atividades, nossas semanas são cheias de atividades, e muitas vezes nós ficamos focados nas atividades, nos relacionando muito com a noiva, e nós nos esquecemos do noivo. Nós nos esquecemos que, cara, existe um noivo e eu preciso me relacionar com ele. Existe um pai amoroso e esse pai quer me transformar à imagem do seu filho e eu preciso me relacionar com ele. Então, que algo que eu vejo muito nessa parábola era de 2 filhos que não valorizavam a presença de um pai. Eram 2 filhos que rejeitavam a presença do pai. Um rejeitou de tal ponto que partiu para sua casa. O outro estava na sua casa e trabalhava esperando ter uma recompensa do pai. Ele trabalhava, mas de olho em que ele poderia se alegrar com seus amigos depois. Olhando assim, o Senhor nunca me disse, pai, você nunca me deu um ouvido de me alegrar com meus amigos. A alegria dele não estava no pai, a alegria dele não estava na comunhão com o pai, a alegria dele não estava sentado em sentar a uma mesa com o pai e fazer uma refeição com o pai. A alegria dele estava em ganhar um novilho de cevada e se alegrar com os seus amigos. Então, que nesses dias o ativismo seja quebrado, que o excesso de atividade seja quebrado, e que nós voltamos a ter esse relacionamento com o nosso Pai, que nós possamos ter relacionamento com o noivo da igreja. Estar com a noiva de Cristo é maravilhoso, nós temos comunhão, ontem nós temos o culto, depois do culto eu puxando louvando, é maravilhoso o relacionamento com a noiva de Cristo, ter relacionamento com os nossos irmãos, mas o relacionamento principal, o fim para que nós fomos criados, foi para se relacionar com o Senhor, foi para voltar à essência que é aqui. Passar ali no Jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha, se sentava com Adão e com a mulher, e ambos ali tinham um relacionamento, ambos ali aprendiam com o Senhor, e eu creio que é a hora desse retorno, é a hora de todos os dias, na viração do dia, a gente tem um tempo exclusivo com o Senhor, tem um tempo em família, então eu creio muito nisso, que está sendo um rompimento da nossa barreira de ativismo, essa nossa excesso de atividade está sendo corrompida, porque agora ou nós temos comunhão com a nossa família ou com o noivo, ou nós nos desviamos. Isso aí, Paulo. O amor tinha um pai, de igual modo, para com os 2 filhos. Sim. Né? E redimiu os dois. Os dois. O pai redimiu os dois, redimiu tanto que fugiu Que como fugiu estava em casa. como estava em casa. Sim, com certeza. Algo que eu penso sobre isso, sobre essa passagem que se tentar nisso somente, é isso. Então, que nesses dias o ativismo seja quebrado, essa questão de eu sou um trabalhador, eu obedeço, então eu tenho por direito ser abençoado, tenho por direito ser reconhecido pelo Senhor, ser reconhecido pelos homens. E, cara, que você possa ter prazer no Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai lá, lindão. Muita coisa boa posta aqui, nesses homens de Deus. E desse texto a gente pode tirar muitas coisas. Mas o que o pastor nos propôs é se atentar a essa questão desse irmão mais velho e dessa questão do relacionamento. Porque você percebe que nessa parábola, o pai ele está buscando relacionamento com os filhos. O pai está procurando ver se o filho mais novo está voltando. E quando o filho mais novo volta, ele volta cheio de culpa, falando: pai, eu já não mereço o teu filho. Você tem que me tratar como um escravo. Ele fala: não, filho, fica tranquilo. Na verdade, ele ignora aquilo que o filho fala e já fala logo para trazer uma nova roupa, colocar sandálias no pé, colocar um anel no dedo e falar: você é meu filho. Eu quero relacionamento, eu quero muito mais do que trabalho, eu quero relacionamento com você. E essa é a mesma coisa que ele propõe ao filho mais novo, mais velho. É a mesma coisa, eu quero ter relacionamento, eu não quero apenas o seu trabalho. Você trabalha para o pai, o pai fica feliz. O pai fica feliz que nós trabalhamos na sua obra. O pai fica feliz que nós trabalhamos na igreja de Deus. Mas ele deseja um relacionamento conosco. Então aqui o pai ele busca relacionamento com esses filhos. E a gente precisa entender que relacionamento é a coisa mais importante na vida cristã. Tanto com Deus, a palavra diz, nós devemos amar o nosso Deus de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Ele está falando de um relacionamento vertical, um relacionamento horizontal. Desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva, ele já queria um relacionamento. Ele falou: toda tarde eu vou estar com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Então toda tarde ele vinha: e aí, Adão, como que foi seu dia? O que você fez hoje? Deu nome aos animais? O que você plantou? O que você cultivou? Ele queria isso para ter com os homens. De repente o homem peca e o relacionamento então é rompido. Mas vem Jesus Cristo, é isso que a palavra quer dizer, para nos conectar novamente a esse relacionamento. Então, Provérbios 18:1 diz que o que se isola busca o seu próprio prazer. Então, o isolamento ele é contra os princípios bíblicos.
Então, se você está aí, você tem a sua família, o que Deus deseja para você é que você viva a família, que você viva um contexto onde você tenha relacionamento com seus filhos. O Diego colocou muito bem que muitas vezes a gente tem pais e filhos no sentido só de hierarquia. Eu mando na casa, você é meu filho, você faz o que eu obedeço. E tem pouco relacionamento. Filho, como que foi o seu dia? Como que você foi na escola hoje? Filho, vamos orar, vamos ler a palavra. Pouco relacionamento muitas vezes tem entre marido e mulher, de perguntar como que você está hoje. O que eu posso melhorar no meu casamento, na minha conduta, para a gente melhorar o nosso casamento? Eu sei que muitas vezes você está vivendo um bom casamento, mas com certeza pode melhorar. O plano de Deus é que cada dia a gente seja mais parecido com Ele. E eu ouvi uma frase que se duas pessoas diferentes forem parecidas, com um ponto central em comum, a cada dia que eles forem cada vez mais parecidos, eles estarão mais próximos. Porque é como se fosse um triângulo. Então, se você tem um marido e a esposa, e tem Jesus Cristo, e eles dois tentando ser mais parecidos com Jesus, eles vão se aproximando, e cada dia mais haverá um relacionamento mais perfeito. Eu peço permissão para sair do texto e procurar outro texto da Bíblia, porque quando a gente vê a questão desse chamado para o relacionamento, a gente vê em Efésios algo poderoso, porque o livro de Efésios tem 6 capítulos. Nos primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo ele vai tratar da vida espiritual da igreja. E nos outros 3 capítulos, ele vai tratar da vida prática da igreja. Então é interessante que no capítulo 1, por exemplo, olha o que ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No 11 diz assim: nele digo que em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Ao 17: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha no capítulo 3, o que ele diz no 9 e no 10: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Quando eu leio isso, eu não sei você, mas eu fico assim: eu vou voar, sentados nas regiões celestiais, eleitos em Deus, predestinados em Cristo. A gente lê isso, a gente fica empolgado que a igreja agora vai manifestar multiforme sabedoria. A gente fala: uau, é agora, vamos! E aí ele vai dar a prática. Quando ele vai dar a prática, olha o que ele fala no capítulo 5 de Efésios, no versículo 22: as mulheres sejam cada uma submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. No 25: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que ele está falando? Na prática, como a gente vai estar sentado em regiões celestiais, tendo pleno conhecimento da verdade, como a gente vai praticar isso? Marido, ame as vossas mulheres. Mulheres, obedeçam e sejam sujeitas em amor a vossos maridos, como a igreja está a Cristo. Olha o que ele fala no 6:1: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito bem sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então, como você pode ser um crente muito espiritual? Vou falar para você agora. Na prática, marido, ame as vossas mulheres. Mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, ensine, eduque, não coloque seus filhos à ira, mas ensine eles no temor do Senhor. E isso é a prática de relacionamento no lar.
Nós estamos num tempo recluso em casa. E é esse tempo que você pode ter e transmitir o relacionamento que você tem com Deus na vertical, agora na horizontal com os seus filhos, na horizontal com sua esposa, passar tempo com eles, assistir algo interessante com eles, orar com eles, ler a palavra com eles, estar assistindo as nossas lives, as lives da igreja junto, em família. Esse tempo é o tempo de nós almoçarmos em família, de a gente jantar em família, de a gente tomar café junto. Esse tempo a gente tem que aproveitar muito bem. O desejo de Deus sempre foi ter uma família. Isso é expresso na sua vontade. Nós somos um filho para o Pai. Romanos 8:29. Nós somos esposa para o filho. Apocalipse 21:9. E nós somos casa para o Espírito. Efésios 2:22. Deus quer que você viva relacionamento. Foi falado muito sobre Lucas 15. Eu até me esgotei aqui por tanto isso que os irmãos falaram, que foi algo poderoso. Eu espero que você tenha recebido essa palavra. O Pai está chamando filhos ao relacionamento. O Pai está chamando filhos ao arrependimento, mudança de conduta e a uma mesa preparada. Amém. E churrasco está rolando. Glória e a gente vai estar junto. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bênção. A gente lança, né, a palavra aí, e aí o Senhor vai dando a interpretação e as coisas vão acontecendo, as peças vão, né, se encaixando. Então isso é muito bom, né? Muito bom aprendermos um pouquinho, né, em cada um. Eu também quero falar alguma coisa, né, rapidinho, não vou demorar, tá? Então, o que nós vemos nessa parábola toda aí, naquele dia, né, o que acontece, né? Tanto os fariseus, né, como os escribas, eles aprendem uma grande lição naquele dia, né? Que eles estão ali para poder pregar a lei, eles estão ali, né, para poder eram eles que foram levantados para poder pregar a palavra, mas quão distante eles estavam da presença do Senhor, como aquele filho também estava, o irmão do filho pródigo, da presença e da comunhão, né, com o Pai. Mas como você disse, a proposta do Pai ali não era tipo assim, contar essa palavra e excluir ele, mas a proposta do Pai era trazer também isso para a presença. Nós vemos um Pai amoroso, isso, uma preocupação da união da família, da conciliação da família. Olha, vocês não estão aceitando que esses pecadores estão chegando, né? Porque foi introduzido aqui que, na cabeça de vocês que só a nação judaica é salva, né? Que os gentios, né? Nós tínhamos o nome de gentios, né? Que não pertenciam, a salvação não era para nós. Então ele fala assim, são seus irmãos. As pedras estão chegando porque os seus irmãos voltaram, né? Novamente. Então nós vemos um pai, conforme o Digo também falou ali, né? Que ele quebra tantos paradigmas, isso para a época, né? Tantas coisas Jesus conta ali que aquele pai ele fez. Naquela época o pai era a autoridade máxima. Então o pai perante vamos dizer assim, as famílias naquela época, a sociedade naquela época, ele é envergonhado. Um filho chega diante dele e fala, né, eu quero o meu bem. E aí o que ele poderia fazer? Ele poderia expulsar aquele filho, poderia ter feito tantas outras coisas com aquele filho, né? Mas levado de repente ali para as autoridades da época, fez tanta coisa, porque ele era a autoridade máxima na sua casa. E nós vemos uma autoridade máxima na casa se dobrando ao desejo de um filho, ao capricho de um filho, por amor. Por amor. Está aqui, filho, então a sua parte, você quer ir? Com certeza ele deve ter aconselhado e libera o filho. Aí nós vemos então o filho regressando. O filho regressando, de acordo com o filho, por fazer algumas pesquisas, não agora, mas em outra época, né, fala-se que ele poderia ser morto, né, por causa disso que ele fez, né? Mas aí nós vemos um pai novamente, né, se expondo perante a sociedade, né, e indo contra os costumes da época, que recebe o filho com tanto amor e com tanto carinho, de volta para casa, corre, né? Alguns estudiosos falam que não era permitido para os anciões naquela época mostrar assim acima da canela. Como eles usavam as vestes logo, provavelmente para correr ele deve ter erguido. Então ele se expôs perante, abraça, beija, eram coisas que não se faziam ali naquela época. E mais uma vez, quando ele faz a festa,
mais uma vez ele é exposto, a sua autoridade é questionada, perante a sociedade da época, quando o filho volta, o irmão, e fala: o que é isso? Que festa é essa que está acontecendo? Eu não aceito que o senhor faz isso. E mais uma vez um pai amoroso, ele vai contra os paradigmas lá da época, quebra ali tudo para poder fazer o quê? Reconciliar a família. Então, tanto pecadores como publicanos, como fariseus e escribas, como nós estamos aqui hoje, nós aprendemos uma grande lição, que aconteceu ali naquele dia. Então, o que eu quero estar dizendo para vocês, o propósito disso tudo, de nós estar falando desses irmãos, jogar tudo isso aqui, nessa mesa, é de falar que nesses dias, como o Jonas falou, nós estamos em confinamento. Mas, irmãos, quando nós paramos para olhar, para tantas pessoas está sendo uma tortura, mas nós não estamos, nós estamos em confinamento, lógico, um confinamento aí fora, por um pedido aí da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Mas se nós vamos ver, para nós não é um confinamento, nós estamos no melhor lugar em que nós deveríamos estar, junto com a nossa família. E como está sendo torturoso isso para tantas pessoas, está ali identificado. Nós estamos sabendo de relatos de conflitos que está havendo dentro dos lares agora, porque as famílias não estavam mais acostumadas a viver juntos, tanto tempo assim juntos, então porque era para ser natural, ai que delícia, vamos ficar todo mundo junto agora, nossa, então está tendo problema, está aumentando a violência nos lares por causa disso daí, por causa da falta de comunhão. E nós já falamos isso, nós não vamos entrar nesse assunto, que o propósito do Senhor é restaurar a família. Família é a base aí da igreja, de restaurar a família, por isso que nós estamos voltando aí para os lares. Então eu quero me dirigir agora, a gente fala lá na roça, quando a gente catava algodão, o saco, tinha um momento que o saco de algodão, a gente ia arrastando. Já catou algodão na roça? Ninguém, o pastor Ricardo, vocês não cataram algodão na roça, vocês não sabem. Que é bom. Já catou algodão na roça? Já digo. Olha. Para anunciar. Um ancião. Ninguém acredita, nem a minha esposa. Você pegou algodão? Então a gente tinha um fardo. 78? Eu pegava o algodão e os caras falavam que o meu algodão era algodão de farmácia. Nossa, Diego, tão bem pegadinho, porque tinha uns que catavam mais sabia, sujos, os caras ficavam metendo umas cascas. As cascas, as maçãs, tudo suja. Nossa, Diego, parabéns. Não pesava nada. Aí a gente catava o algodão lá no sítio e aí amarrava, amarrava o fardo, E muitas vezes o fardo começava a cair, escorregar, vai pesando. Então tinha hora que você tinha que fazer o quê? Apertar. Então nós vamos apertar um pouquinho o fardo, trazendo para esses dias de hoje. Então eu quero apertar agora o fardo seu, você que está nos assistindo aí. Nós vamos abrir lá em Timóteo 5,8, fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente do da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então aquele pai, ele vai contra, Jesus conta que ele vai contra todos os paradigmas daquela época da sociedade. Sabe por quê? Porque ele estava provando para os seus filhos, ele estava provando para a sociedade ali, que ele não estava negando a sua fé, que ele não era uma pessoa descrente, mas ele cria naquilo que ele podia restaurar a sua casa e a sua família. Então, a partir do momento que nós não ligamos para a nossa casa, a partir do momento que nós não ligamos para o relacionamento, como você disse, você já abrangeu, casamento, relacionamento marido, mulher e filhos, nós estamos negando a nossa fé. Então esse é o momento de nós voltarmos para nossas casas, e cuidarmos do relacionamento, como esse pai fez. Quando esse irmão chega todo revoltadinho, nós não sabemos o que aconteceu, a Bíblia não conta, o que foi que aconteceu, com esse irmão, qual foi a posição. Mostra a posição daquele que voltou arrependido e houve festa. Agora, eu acredito que ele ouviu o pai, e entrou e desfrutou, eu acredito nisso, mas a Bíblia não narra, mas nós vemos a preocupação do pai, que então quer me dirigir aos pais aqui, você que é pai, você que é mãe, da importância de você cuidar da sua casa e dos seus filhos e de instruí-los eles no caminho do Senhor. O pai como sacerdote do lar, a mãe aí como a companheira, a auxiliadora, está junto ali, não atrás, mas ao lado do marido. E nós temos algumas disciplinas, e muitas vezes essas disciplinas todas
ela começa em casa. E muitas vezes nós direcionamos e colocamos a responsabilidade para alguma dessas disciplinas ou na igreja. Não, a igreja é responsável. Não, a igreja não é responsável por isso que nós vamos falar aqui. Não, a escola é responsável. Não, a escola é responsável em parte também sobre isso que nós vamos falar aqui. Então a primeira disciplina que nós temos que ter na nossa casa é uma das disciplinas, das 3 que eu quero falar. Em primeiro lugar, a disciplina religiosa. É responsabilidade tua, pai. É responsabilidade tua, mãe. Você que é responsável de conduzir a sua casa, né, na disciplina religiosa, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Essa é a responsabilidade. A igreja está aí, nós estamos aí, né? Graças a Deus a igreja, como ela é estruturada em questão do ministério infantil, de crianças, dos jovens, dos adolescentes, pré-adolescentes. Graças a Deus temos uma estrutura muito grande aqui, mas a principal é dentro da sua casa. Pai e mãe ensinando, não só no falar, mas também a questão do exemplo de viver que nós vemos aqui na vida desse pai, né? E não só no falar, mas no viver, ele vive ali a prática em receber os seus filhos, né? E ali orientar eles com todo amor. A disciplina moral, em que nós aprendemos, né, a questão do conhecimento, aquilo que nós aprendemos na escola, tem também essa disciplina, mas em nossa casa nós temos que ensinar os nossos filhos em questão de disciplina moral, né, coisas que eles aprendem na escola, em alguns projetos que nós temos aqui na nossa cidade, mas é responsabilidade maior do pai e da mãe, de dar exemplo e de ensinar os seus filhos. E a disciplina também familiar, que embora eu acho isso tão lindo, tão gostoso, nós podemos pertencer à mesma igreja, à mesma cidade, ao mesmo bairro, à mesma rua, mas em cada casa tem uma disciplina. Cada casa tem uma maneira de ver, uma forma de agir. Uma casa não levanta de manhã cedo, tem a mesa posta, outros já levanta, ninguém senta, cada um vai ficar dando um pedaço de pão ali, pão. E tem casa que ninguém toma café. Lá em casa mesmo a gente não tem tempo, a gente já levanta, vai se trocando e tal. Aí a Radar toma um copo de leite, a Val também, quando toma, e aí vamos embora para a escola, vamos trocar. Então a gente não tem esse costume, não temos. Né? Já tem outras casas, não, tem que sentar, todo mundo é posta. Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou comer mais. Se eu me sentar à mesa, aí o negócio vai ficar sério. Então cada casa então tem a disciplina familiar. Então nós precisamos, como pai, como mãe, direcionar os nossos filhos na disciplina familiar. Nós precisamos tomar a responsabilidade das nossas famílias, queridos. Eu lembrei da palavra, não podemos terceirizar. E hoje os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos, tanto familiar, como religiosa, como também moral. E é onde nós estamos vendo todo esse conflito que nós estamos vendo. Então, responsabilidade minha na minha casa, cada um de nós no nosso lado, de você na sua casa, de fazer o quê? Não terceirizar, mas na minha casa eu vou direcionar e conduzir. Com mão de ferro? Não. Nós temos esse pai aqui totalmente diferente, um pai amoroso que recebe aquele que catou a grana lá, foi lá, gastou tudo, torrou e voltou com um mindinho, com amor, e o mesmo amor com aquele que estava revoltadinho lá, e né, não queria aceitar o irmão de volta, questionando tudo. Então nós temos que conduzir a nossa casa com amor. E aí depois, para encerrar, agora de verdade, para encerrar, nós vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 4, está dizendo assim, agora eu quero falar com os filhos. Ouve, filhos, a instrução dos seus pais. Estais atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina e não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, aí o pai, ele está dando orientação aqui para os filhos, aí ele conta uma história dele, ele dá exemplo. Então por isso que o nosso exemplo é muito interessante. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tendo eu único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca e nem delas te apartes, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Ouve, filho meu, e aceita, no versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução
e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua filha. Então, como filhos, vamos ouvir a orientação dos nossos pais. Vamos ouvir a instrução dos nossos pais, como Salomão, quando ele escreve aqui o livro de Provérbios, quando ele está aplicando aqui esse capítulo 4, ele está aplicando para os filhos, e ele conta a história de quando ele era pequeno, e aí ele conta como que ele recebeu essa orientação. Então, que nós possamos ser isso, irmãos, abençoar os nossos filhos, a nossa geração, sermos esposos abençoados, conduzir o nosso lar como esse pai, ele conduziu aquele lar onde ele cuidou e abençoou os dois filhos com o mesmo amor, situações totalmente diferentes, nós vemos um amor de um pai cuidando dos seus filhos. Nós precisamos conduzir assim os nossos lares e a nossa família. A maior herança que nós temos na face dessa terra é a nossa família. A maior herança, a maior herança. E quando nós temos visto as pessoas abrindo mão dessa herança. Então lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute pelos seus pais, lute pela comunhão da sua casa, em nome de Jesus, tá? E nós não estamos em confinamento, vamos dizer assim, no pior lugar que nós poderíamos estar. Nós não estamos em quarentena no pior lugar, mas é no melhor lugar que poderíamos estar, no lugar que tem que gerar no nosso coração o maior prazer em estar, que é na presença da nossa família. Amém? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Amém? Tá, por favor, João. Vou indicar 2 livros para vocês sobre família. Um é O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus, do Luciano Subirá. Esse livro me abençoou muito e ele, antes de casar, me ajudou bastante. Então vai falar sobre a vida do casamento em relação a Deus, a vida familiar em relação aos filhos, a criação. Vai falar aqui sobre a vida financeira, a vida sexual, a vida amorosa, todas as coisas ele vai tratar nesse livro. Luciano Subirá fez um tratado muito bom. Então eu indico muito O Propósito da Família, leia aí na quarentena. E esse também aqui, As 5 Linguagens do Amor, que foi uma indicação quando a gente fez o curso de noivos com a Patrícia e com o Marcelo. Abraço para eles se eles estiverem assistindo. Ele nos indicou isso, a esposa do Digo, a Jéssica também nos indicou esse livro, e eu fui para esse livro assim, 5 linguagens do amor, não vai virar nada. Mas pensa num livro bom, que as coisas fazem sentido. Nesse livro aqui, Garrett Shankman, acho que é esse o nome, ele coloca 5 linguagens que a gente expressa o amor. Então você vai aprender como a sua esposa expressa o amor dela e como o seu marido expressa o amor dele. E aí é muito interessante que você vai aprender como agradar o seu marido e como agradar a sua esposa. Por exemplo, tem uma das linguagens de amor que é atos de serviço. Minha mãe, é claro que ela tem essa linguagem de amor. Onde ela chega, ela quer trabalhar, ela quer ajudar, já lava a louça, já chega na casa de alguém pegando uma vassoura, varrendo na área. Por quê? Ela demonstra amor assim. Como ela demonstra amor? Em atos de serviço. E eu falei para ela, é uma das coisas que você mais cobra o pai, não é verdade? Ela falou, é verdade. Eu falei, porque essa é a sua linguagem de amor. Você quer que ele te ajude. Muitas vezes ele fala palavras carinhosas, mas você espera uma ajuda, um ato de serviço. Então é um livro, cara, sensacional. Vai salvar o seu casamento? Não. O que salva o casamento é esse aqui. Transforma, liberta, cura, salva o casamento. Mas vai te ajudar muito, vai melhorar muitas coisas. Eu tenho entendido a linguagem de amor da Ana Clara e ela é minha, então a gente está melhorando muito nisso. Então, mais indicações aí para vocês. Amém. Pai, obrigado, Jesus, por essa manhã, pela tua graça. Só tu és santo. Obrigado por essa palavra, Senhor. Por cada um que compartilhou dessa mesa da comunhão de bênçãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nos peço agora debaixo da tua graça, da tua paz. E logo à noite nós estaremos aqui juntos para louvar e adorar e bendizer o teu nome, Pai. E só